E olha que, graças a Deus, eu já partilhei com vocês inúmeras. Esta noite eu quero dar para você um treinamento militar, um treinamento espiritual, para que nós possamos entrar no campo de batalha da mente e vencer as seduções do demônio. Se você não tem um treinamento específico, o demônio faz na sua mente o que ele quer. Eu já escutei que a nossa mente é a louca da casa. Nossa mente é doida. Não sei se você já viu aquele desenho, eu fui criado com ele, O Fantástico Mundo de Bob. Bob era um menininho, você já assistiu? Era um garotinho, até bonitinho o desenho, ele no carrinho dele. E o Bob, coitadinho, ele vivia no mundo dele. A mãe pedia uma coisa, o pai pedia algo, ele já imaginava tantas coisas. E no fim do desenho, ele via que aquilo era só na cabeça dele. Não era verdade, é a mente. Há pessoas que vivem no fantástico mundo de Bob. Elas não estão vivendo uma realidade de vitória pela fé, porque elas vivem apenas naquilo que se origina no pensamento dela. E nós precisamos entender que pensamento gera emoção, que se consolida em sentimento, que vira atitude. Quantas pessoas tentam mudar as atitudes e não conseguem? Eu não bebo mais. 3 dias, uma semana, 15 dias. Depois está lá de novo. Eu não traio a minha mulher. 1 mês, 2 meses, 4 meses. Depois, infelizmente, está no pecado de novo. Eu não falo mal mais dos outros. Demora 1 hora, 4 horas, está falando. Qual é o problema? Ninguém consegue mudar a atitude se não muda primeiro o pensamento. Isto é princípio bíblico e é princípio de neurociência. A conexão neural que acontece na mente, a mente é o imaterial, o cérebro é o material, se opera cérebro, não se opera mente. A mente, ela gera emoção, que consolidada é sentimento. E isso vai se transformar em atitude. Como que eu mudo as minhas atitudes? Mudando aquilo que eu sinto. Como que eu mudo aquilo que eu sinto? Mudando o que eu penso. Como que eu mudo o que eu penso? Entrando na sua mente para a luta. A nossa mente é um campo de batalha. E se você não sabe como luta o diabo, você achará que está tudo bem. E ele está dominando você através do seu pensamento. Há um ditado político que vai dizer o seguinte: se você quer dominar toda uma nação, anestesie o pensamento do povo. Um pensamento que não pensa, uma cabeça que não sente. Quem disse isso? João Paulo II. O homem do novo século, ele precisa amar com o cérebro e pensar com o coração. Não há viagem mais longa, nem do mundo, nem da Terra à Lua. É tão longe como a viagem que unifica o cérebro e o coração. É uma viagem longa, penosa, mas que nós não podemos colocar como apêndice, é necessária. Então, meus irmãos, permita-me esta noite, como padre, mas ser para você como se fosse um treinador, um tenente militar, treinando você para ser um bom soldado no campo de batalha. Qual é o campo de batalha? A mente. Nós vamos lutar contra quem? Contra os pensamentos impuros, muitos deles originários do demônio. Meus irmãos, não é possível que os cristãos e que os católicos não saibam até hoje que o único poder que o diabo tem na nossa vida é o poder da sugestão, que teologicamente se chama tentação. O demônio tem o poder de nos tentar, ele não tem o poder de nos fazer pecar. Você conhece o texto lido na quarta-feira de cinzas? As tentações de Cristo. Transformar pedra em pão, ajoelhar no pé do diabo e pular do pináculo. Pule! Pule! Deus deu uma ordem aos seus anjos para que o seu pé não tropece em pedra. Gente, pensa com o padre aqui. Um pináculo, Jesus lá em cima e o diabo do lado dele. Pula! Pula! Teu pai de teu poder.
Os anjos não te deixarão. Claro, o diabo sabia, se Jesus pulasse, ele ia se espatifar lá embaixo. Agora responda, pensa comigo, vamos estudar a Bíblia por dentro das linhas. Se o diabo tivesse poder, ele teria feito o que naquela hora? Muitos já mataram a charada, lógico. Ele teria empurrado Jesus. Jesus, olha um pouquinho lá embaixo, olha que altura que nós estamos. Por que ele não empurra? Porque ele não tem poder para isso. O único poder de Satanás é o poder da sugestão, é o poder da tentação. Eu não sei porque eu estou voltando à minha infância. Hoje já citei Bob, vou citar agora Pluto, não é? Quem nunca assistiu o desenho do Pluto? Que havia um capetinha do Pluto e um anjinho do Pluto. O capetinha mandando ele fazer coisa ruim, o anjinho mandando ele fazer coisas boas. E as crianças riam, a gente assistia aquilo. Eu fiz um curso há pouco tempo atrás, de conexão neural, entender como funciona a construção de pensamento, e o professor usou exatamente esta imagem para falar do Self 1 e do Self 2, centro da mente consciente, centro da mente inconsciente, a mente luz, a mente sombra, a tendência para o bem, o chamado para o mal, o que é proibido atrai. Leia Gênesis, Adão e Eva, está todo mundo lá, né? Sem pecado, sem juízo. Olha que Deus falou com eles assim, ó, você pode comer qualquer coisa, viu? Pode comer de qualquer coisa, só não coma desta. O que aconteceu com a mente humana? A mente humana é assim. Quando Deus fala, não coma dessa, todas as outras sumiram, ficou só aquela. Se eu chegar aqui com uma caixinha, colocar uma caixinha aqui, ninguém nem vai ver a caixinha. Ela fica aqui, uma caixinha. Mas se eu falar assim, olha, eu vou ali dentro tomar água, eu vou ali no banheiro, não abre a caixinha não, viu? Hora que eu falar isso, todos vão pensar, o que tem nessa caixinha que não pode abrir? Porque é proibido. Você não tem controle na sua mente. Primeiro ponto, antes do texto bíblico. Você não tem controle sobre o seu pensamento. Você precisa pegar este controle. Eu vou provar agora que você não tem esse controle. Eu vou provar isso. Pense numa maçã bem vermelha. Ok? Pense agora num cachorrinho. Pense num cachorrinho. Pode ser o seu cachorrinho, seu pet. Pensa no cachorrinho. Pensou? Não pense num fusquinha azul. Não pense num elefante rosa. O que a sua mente faz? Ela abstrai. Não há como você impedir a sua mente de pensar. Porque a nossa mente, ela é assim. Tudo aquilo que ela ouve, ela transforma em imagem. Mas nós precisamos conhecer a nossa mente e ir até a palavra de Deus para entender como que o diabo conhece a nossa mente e como que ele usa o nosso pensamento para nos contaminar, nos atrapalhar, até tirar a nossa vida. Eu quero ir a Romanos 2 e leio apenas o versículo 2. Olha como que São Paulo sabia das coisas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, pela renovação da vossa mente, numa outra tradução, pela renovação do modo de pensar, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E eu não estou aqui num discurso puritano. O padre está falando que a gente tem que ter a mente só nas coisas puras. É o que a palavra diz. 3 coisas deveriam ocupar o pensamento de todos nós. E Paulo vai dizer, primeiro, aquilo que é bom. Gente, vamos abrir a carta aqui, vamos falar a verdade. Tem muita coisa que é boa e não tem nada a ver com religião. Férias, uma coisa boa. Um clube, é uma coisa boa. Festa de aniversário, fantástico. Amigos, estudo, diploma, trabalhar para... Isso tudo é bom. Então nós devemos ocupar a nossa mente coisa boa. E quando eu falo aqui coisa boa, não é só coisas de Deus. É principalmente coisas de Deus, mas é coisa nossa.
aquilo que te faz feliz, aquilo que te agrega valor, segundo a palavra. Segundo, o que agrada a Deus, porque Deus é o primeiro interessado com a nossa felicidade. A vida de fé não é um cabo de guerra com Deus. Não é Deus de um lado puxando e você puxa. Não, eu quero isso, Deus não quer. Eu quero ser feliz. Não. Deus, Ele está do teu lado. Eu puxo aqui, Ele está puxando atrás, entendeu? Ele está no nosso time. Deus não joga contra nós. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer para nós o que é bom. Por isso, quando nós queremos agradar-lhe, Ele nos agrada. Quando nós o agradamos, Ele nos agrada. E por último, o que é perfeito. Coríntios 13, né? Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos como? Na vossa maneira de pensar. Cuide do que você anda pensando. Não dá tempo de eu falar tudo agora, porque é tanta coisa, mas leia depois, na internet tem bons artigos sobre isso. Vá num site confiável, viu? Não estou pegando esse site tititi não, porque isso aí é fofoca. Vai num site confiável. Anote aí para você pesquisar doenças psicossomáticas e as suas causas mentais. Pesquise isso. Doença psicossomática e suas causas mentais. A ciência já provou que 87% das enfermidades humanas têm raiz na mente. A pessoa que fica pensando doença o dia todo, ela fica doente. Nós alimentamos o estômago pela boca. Nós alimentamos a mente pelos olhos, pelo ouvido. Quando você come alguma coisa, ela vai para o seu estômago. Depois você sabe para onde vai. Ainda bem que vai. A mente não. Você viu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, existe na mente humana aquilo que se chama RAM, registro automático de memória. O que é útil fica nas pastas da frente, memória hábil. O que não é útil vai para o seu inconsciente e não é possível deletar nunca mais. Não tem como você falar, eu quero guardar isso, ou eu não. Isso é da sua mente, RAM. Tudo que você ouve, tudo que você vê, a sua mente abstrai e ela vai guardando tudo. É por isso que o ser humano, graças ao Pai, só consegue funcionar 16 horas das 24. Porque as 8 horas de sono é para organizar tudo que nós recebemos durante as 16. Que é muita coisa. Trilhões de informações, bilhões de informações por segundo. Por que a gente tem que dormir? Por que tem que dormir bem? A pessoa que não dorme bem, ela não bate bem na cabeça. A mente dela fica um pouco fora da realidade. O sono é essencial. Por isso que nós funcionamos 16 horas e tem que desligar 8. Para o corpo, secundário. Primário, para a mente. Para organizar todo o seu ambiente mental e principalmente inconsciente. Então vamos lá. Pensamentos impuros. Como vencê-los? Entrando no campo de batalha para lutar. E como que eu venço? São ao todo 5 dicas apenas e que funcionam. Coloque em prática e que funciona. Tenha resiliência, perseverança. Começou alguma coisa, termina. Aqui eu não estou falando só de pensamento. Estou falando de tudo. Começou alguma coisa na sua vida, termine. Comecei a estudar inglês, é difícil, larguei. Comecei a aprender a tocar violão, não consegui, larguei. Comecei um namoro, me incomodou a primeira vez, já larguei também. Comprei um cachorrinho, fez cocô na sala, não vou limpar, vendi o cachorro. O que você está passando para a sua mente? Que você é uma pessoa inconstante. Você não tem constância. Você começa muita coisa e não termina nada. Começou, meu filho, termina. Se não é para terminar, não comece. Então nós vamos começar uma batalha aqui. E você vai começar comigo, você vai continuar com Jesus e você vai vencer. Primeiro ponto. Pare de consumir impureza. A nossa mente
preste atenção, ela não produz pensamento, ela repete o que ela recebeu. Então aquilo que entra pelos seus olhos e o que entra pelo seu ouvido, a sua mente guarda e aquilo vai voltar em determinados momentos. Então se você não quer ter uma mente impura, não alimente a sua mente com lavagem. Não alimente a sua mente com coisas ruins, não é? Deve se livrar das fontes de impureza. Primeiro, a sua visão. Você não quer pensamentos impuros, pensamentos ruins. E aqui quando eu falo pensamento impuro, não é só pensamento de gente pelada, não. Vamos falar um negócio aberto para vocês me entenderem. Pensamento impuro é isto também, mas é pensamento de inveja, pensamentos ruins, pensamentos de tragédia, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Meu filho, o diabo fica lá, ó. Fica lá, ó. E se a pessoa já tem isso na mente, é mais fácil ela se deixar contaminar. Cuidado com aquilo que entra aos seus olhos. Porque eu e você, todos nós, somos fracos. A carne humana é fraca. E não sou eu que disse. Foi o Senhor. Orai e vigiai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela não será forte. A carne fraca do homem se alimenta do corpo forte de Cristo. Por isso, o corpo de Cristo. Amém. Eu não sou digno que entre aqui na minha morada, nessa carne fraca. Mas diga uma só palavra, e eu serei salvo. Morrendo, a carne voltará para a terra. O espírito voltará para Deus. Quem nasceu da carne, vive na carne. Quem nasceu no espírito, vive no espírito. Busquemos as coisas do alto, aonde Cristo está. As coisas espirituais. Então, cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos. Também pornografia. Não sei se você sabe disso. Eu sei porque eu pesquiso, né? Não se produz no mundo outro tipo de filme que ganhará de longe da pornografia. No Brasil, por dia, eram produzidos em 2017, hoje não sei quantos, 57 filmes pornôs por dia. Agora você multiplica isso por mês e por ano. O povo gosta, hein? 57, é muita gente, muita coisa. Então, isso vai entrando pelos olhos. Cuidado com o seu computador. Cuidado com grupos de WhatsApp. Há grupos principalmente para trocar vídeos e imagens de pornografia. Ah, mas não tem problema. Não é possível que nem ver também eu posso, né? Eu não posso fazer, agora eu não posso ver também, não. Você está alimentando a sua mente. E o diabo sabe quando usar isso. Como usar isso. Segundo, a audição. A maioria de músicas hoje badaladas tem 3 temas. Elas têm pegação, traição e sexo. Eu vou pôr um quarto aqui que é bebedeira também, tem muito. Aí a pessoa fica ouvindo aquilo, ela fica cantando aquilo, ela acha que é só uma música, é só um arrocha, não é não? Ó, só isso aqui que o povo quer. Só no... Você viu que o padre tem um gingadinho também, hein? Minha mãe fala, meu filho, Deus é muito bom, se eu não fosse padre, estava perdida com você. Minha mãe é uma piada. Mas falando sério, gente, eu estou falando porque as pessoas vivem isso. As pessoas não estão prestando atenção mais na letra, elas querem o ritmo. E são ritmos bons de dançar. Então o pessoal dança, fica a noite toda, só que aquilo está entrando. E o que entra aqui vai para o inconsciente. Aí depois a pessoa não entende porque que ela acredita numa coisa, ela está vivendo outra. Porque ela está tendo pensamentos contaminados por aquilo que ela ouve. Vamos ouvir mais músicas da igreja? Nós temos na igreja católica hoje ministérios, cantores e cantoras abençoadas. Uma qualidade fantástica de música. Eu não estou criticando não, mas era assim. Eu lembro quando eu era coroinha, minha vida toda foi de igreja. Nossa senhora, tinha corais bons, mas era um violão mais ou menos, a pessoa cantando mais ou menos. Você procurava na década de 80, não tinha o que nós temos hoje. Hoje é muito mais fácil ser cristão católico, gente. Tem televisão, tem rádio, tem aplicativo, você liga a televisão, tem 24 horas de evangelho. Músicas maravilhosas.
Eu conheço pessoas que não são de igreja e que têm vários CDs de cantores católicos profissionais, músicas bem elaboradas, com toda uma produção. Então ouça mais isso. Filme, cuidado o que entra no olho, o que entra no ouvido. Pregações, rádio, vamos alimentar a nossa mente, também o nosso ouvido. E terceiro, o que contamina o nosso cérebro também, a nossa mente, é a nossa boca. Gente, não é puritanismo, mas me permita falar, como padre também, mas como amigo, que na sua boca não tenha palavrão. Há pessoas que têm uma boca de parecendo latrina, me desculpem. Há pessoas que acostumaram tanto a falar palavrão, que elas estão conversando com você, ela vai falando palavrão no meio. Nossa, você está me xingando? Não, pô, eu converso assim mesmo, né? Mais um, opa, é um atrás do outro, misericórdia. E a Bíblia vai dizer que a nossa boca não foi feita para palavrão. Nossa boca foi feita para glorificar o nome de Deus. E aqui, gente, eu vou insistir mais uma vez, não é para você ficar rezando o dia todo. Ah, o padre está falando tanto que eu tenho que falar o dia todo. Pai nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, vinde Espírito Santo. Quem falou isso aqui? As pessoas que interpretam assim, elas querem ridicularizar o discurso da igreja. Ninguém está falando para você ter um discurso oracional 24 horas por dia, mas um papo legal. Tão bom você conversar com gente que lê, gente que estuda, gente que sabe falar de coisas interessantes. Passa a noite, vai ali tomando um vinho, comendo um queijo, uma semente, não é? Hoje aqui em Curitiba, um caldo. Hoje eu peguei 6 graus à tarde, vai fazer menos 2 graus de madrugada. Um caldinho gostoso. Não é só o caldinho não, conversando, não é não? Antes aqui de entrar na noite de louvor, tem ali um lanchinho, a gente vai comendo as coisas, vai conversando, só coisa legal, gente. Isso faz bem. Mas cuidado, para que a sua boca não seja um manancial de impureza. Pessoas que gostam de falar palavrão, pessoas que adoram falar pornografia. Me desculpem, mas a verdade é uma. Tem boca que não sai genital, gente. Parece que o genital está na boca da pessoa 24 horas por dia. Ela só fala disso. Claro, você não pode condenar essas pessoas. Nós temos que orar por elas. Mas você não é obrigado a conviver com elas. Porque se você não está falando e elas falam, vai entrar no seu ouvido e vai contaminar você. Então, primeiro, pare de consumir impureza. Aquilo que entra pelos seus olhos, o que entra pelo seu ouvido, o que sai pela sua boca. Segundo, preencha a sua mente com Deus. O ser humano trabalha, quando eu fiz filosofia, uma das matérias que eu gostava muito era metafísica. Metafísicos, que vai além da matéria. A mente humana, ela lida com substituição. É por isso que a pedagogia para criança pequenininha diz que não adianta dizer para a criança não, mas sim o substituto, o substitutivo. Ou seja, menino, não mexa aí. Não é assim. Vem cá, brinca aqui, ó. Larga isso aí, toma isso aqui, ó. A criança ela irá fazer isso. Por quê? Substituição. Para você tirar da sua mente a impureza, você tem que colocar o quê? Deus. Então preencha a sua mente com as coisas de Deus. Primeiro, você precisa cortar algo e habituar-se a outro algo. Eu anotei aqui, orações é muito importante. A oração diária, oração a Deus Pai, oração a Jesus, oração ao Espírito, oração trinitária, oração aos santos anjos, oração à Virgem Santíssima. Eu não sei por que na cabeça de muito cristão, quem tem anjo de guarda é criança. Parece que o anjo da guarda é revoltado. O anjo da guarda fica lá com a criança. A criança vira adolescente e fala assim, agora se vira, fui. Ô gente, que papo que é esse? O anjo da guarda nos acompanha a vida toda. A maioria, olha o que eu estou falando, a maioria dos católicos adultos não rezam para o seu anjo da guarda mais. Coitadinho do anjo da guarda, fica lá todo despenado. Um pobre esquecido. Vai estar lá, fazendo o que pode, né? Começa a rezar pelo seu anjo da guarda. Você que tem 18, 30, 40 anos, 50 anos. Senhor, fortaleça o meu anjo da guarda. Em ordem de batalha. Me guarda, ele é meu guardião. Está na Bíblia.
Deus nos concedeu anjos para nos guardarem. Quando você tiver coisa ruim na cabeça, ô anjo da guarda, interceda por mim. Luta na minha cabeça. Se tem um anjo do mal colocando coisa ruim, eu tenho um anjo do bem que luta por mim. Seja amigo do seu anjo da guarda. Se ele me guia, me governa, me oriente. Não é? Rezar ao longo do dia, jaculatório é muito bom. Né? As jaculatórias pequenininhas, a igreja tem várias. De vez em quando vai ali. Eu nem sempre almoço por causa do corre-corre. Também é bom a dieta, né, gente? Dieta cetogênica, dieta jejum intermitente é bom. Mas de vez em quando você vai lá beliscando. O dia que eu não posso comer, que é raro, mas tem dia que não dá para almoçar, eu vou beliscando. Eu como uma fruta, tomo uma mordida no sanduíche, tomo um iogurte, até chegar a hora do jantar. Tem dia, gente, e olha que eu estou sendo um padre light aqui, hein? Tem dia que talvez não dê para você rezar. Não dá para você comer aquele pratão de comida. Tem dia que eu sei que não dá. Eu, como padre, tem dia que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Senão não dá para rezar. É reunião, é coisa de banco, é construção de capela, olhar conselho, é muita coisa. Mas o que eu faço? Se eu não consigo me alimentar um pratão, durante o dia todo, eu vou fazendo ejaculatória. Jesus, manso, humilde de coração, mas do meu coração semelhante ao vosso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou comendo ali um pouquinho. Entendeu o que é ejaculatória? É você beliscar o dia todo. Não substitui a oração, mas te sacia. Você vai preencher a sua cabeça com coisa boa. Terceiro, faça uma oração quando vier pensamento ruim na sua cabeça. Pensamento pornográfico, pensamento de maldade, pensamento de inveja, pensamento de suicídio. Reza, clame o Espírito Santo, renova todas as coisas e renova a minha mente. Renova a minha mente. Quarto, trate os pensamentos como mosca. Você conhece mosca? Mosquito? Pois é. A gente está almoçando num sítio, aí vem uma mosca. O que a gente faz com a mosca? A gente continua a comer. Ninguém fica, vem cá mosca, eu te mato. Mosca! E sai correndo atrás da mosca. Mas você espanta a mosca. Há um exercício maravilhoso de psicologia positiva que chama o pensamento em nuvem. Você pensa o que você não quer. Ai, não. Não negue, eu vou te ensinar isso aqui. Transforma o pensamento em nuvem. Veja essa nuvem indo e traga uma outra positiva. O negativo voltou, você tira, põe o positivo. Veio o negativo, a sua mente ela vai se acostumar que você está negando aquele que você quer é este. E uma hora ele vai pegar o que você deseja e o negativo não volta mais. Transforme ele numa mosca, espante, transforme numa nuvem, sopre e não fique preso nisso, né? Você não deve dar tanta relevância ao pensamento. Tudo que você nega, a sua mente afirma. Conta rapidinho. Atendi há pouco tempo um rapaz que estava com um vício de masturbação. Ah, padre, me ajuda? Falei, olha, eu posso te atender semana que vem? Pode. Pode dar um conselho rápido? Pode. Quando acontecer, diga para você mesmo. Normal. Não vou me sofrer por isso. É a minha idade. Normal. Claro. Eu estou fazendo um jogo mental com ele. Na próxima semana, quando ele veio para confessar, eu falei, padre, conversar com o senhor é tão bom. Só do senhor me falar aquilo, já diminuiu quase 70%. Eu falei, por quê? Porque você parou de brigar com isso. Você passou a lidar, você passou a conversar com isso. A nossa mente é assim. Quando você nega, ela vai afirmar. Eu não quero, a sua mente vai. Aí você perde para a mente. Não dê tanto crédito aos seus pensamentos. Leveza. Ele veio, ele sai, você continua a sua vida. Vem um pensamento ruim, você traz um pensamento melhor. Vem um pensamento imoral, você afasta esse, coloca uma coisa melhor. Vem um pensamento de suicídio, traga um de vida, não é? E por último, distraia a sua mente. Mente vazia, oficina do diabo. Então a sua mente, ela precisa estar cheia de coisas boas,
para que você possa buscar lá a graça de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, a libertação de Deus para a sua mente, porque a nossa mente é território de batalha. Não há luta maior do que aquela que travamos na nossa mente. E se você seguir esses 5 passos, eu te dou a minha palavra, você será vitorioso sobre os pensamentos impuros. Mostre para Deus o seu desejo de vencer aquilo que está na sua mente. Mostre para Deus o desejo de você ter uma mente cheia de coisas salutares. Aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa maneira de pensar. Vamos nesta noite de louvor profetizar vitória sobre o nosso pensamento. O Senhor está conosco, e se Ele está conosco, quem será contra nós? Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Senhor, neste lugar, reina, Senhor, nas nossas casas, reina, Senhor, nos nossos corações, reina, Senhor, nas nossas mentes. Precisamos do Teu amor, precisamos do Teu toque, precisamos do Teu sangue curador, desse sangue libertador sobre nós. Recaia, Senhor, com o Teu sangue, como a gota do Teu sangue sobre todos nós. Que o nosso coração seja liberto, que os nossos olhos sejam curados, que os nossos ouvidos se abram para ouvir, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos falar, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, reina neste lugar, nas nossas casas, nas nossas famílias, todos os maus pensamentos, todos os pensamentos contrários à Tua vontade, todos os pensamentos, Senhor Jesus, que nos afastam da Tua presença, que nos impedem, Senhor, de Te sentir, que nos impedem, Senhor, de estar na Tua presença. Liberta-nos, Senhor, nesta noite, pelo poder, Senhor Jesus, que vem de Ti, pelo poder que vem do Teu sangue, jorrado para a remissão dos nossos pecados. Clamamos o Teu sangue sobre nós. Clamamos, Senhor, o Teu sangue sobre toda a nossa nação, sobre a face da terra, Jesus. Vem, Senhor, vem com poder sobre todos nós. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui lavado. É Jesus. Pelo sangue de Jesus. É Jesus que vem agora ao nosso encontro. Jesus saiu da capela da TV Evangelizar, está vindo aqui pelos bastidores, e daqui a pouco Jesus estará aqui, neste altar. Olha só, Jesus caminha pelos bastidores da TV Evangelizar. Com certeza Ele já está caminhando pela sua casa, pelo corredor da sua casa, entrando em cada canto, em cada lugar, abençoando você, abençoando a sua família. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E cante, declare: eu fui lavado, eu fui lavado. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado.
pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Inebria-nos, Senhor. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. É Jesus. É Jesus. Nós vamos pedir que o sangue de Cristo, a Eucaristia, corpo e sangue, nos inebrie nessa hora. Que o Senhor possa nos libertar de todo mal, de toda opressão, de toda dor, de todo pensamento negativo, de todo pensamento vingativo, de todo medo, ansiedade, medo do futuro. Que o Senhor possa nos libertar nessa hora. Inebria-nos, Senhor. Inebria-nos, Senhor, nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Teu sangue derramado, Cordeiro imolado, inebria-me, Senhor. Teu sangue derramado, Cordeiro imolado, inebria-me, Senhor. Teu sangue derramado, teu sangue derramado, Cordeiro imolado, inebria-me, Senhor. Teu sangue derramado, Cordeiro imolado, inebria-me, Senhor. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Pelo teu sangue, eu fui marcado, pelo teu sangue, santificado, pelo teu sangue, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Sim, Senhor, nós nos rendemos na Tua presença. Nós Te adoramos, Senhor. Nós os bendizemos. Tu és o nosso amado. Tu és o sentido da nossa vida. Tu és a pedra sobre a qual edificamos a nossa história. Tu és o Alfa e o Ômega, princípio e fim. O mundo subsiste pelo poder da Tua palavra. E nós nos curvamos, nós nos prostramos na Tua presença. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nada nós podemos sem a Tua presença. Por isso, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que a nossa carne é verdadeiramente fraca, nós os pedimos. Toque esta noite, Senhor, na cabeça de cada um de nós. Toca, Senhor,
nos nossos pensamentos, principalmente aqueles que nos afastam de Ti. Quantas e quantas vezes, Senhor, o nosso pensamento fica confuso, a nossa cabeça fica confusa. Quantas pessoas sentem até fortes dores de cabeça, dores físicas, por causa da confusão que está a sua mente, os seus pensamentos. Está conosco muitas pessoas, principalmente muitos jovens, que estão enfrentando uma batalha dentro deles mesmos, porque você é de igreja, você foi catequizado, você conhece a palavra, sua família, seus avós, os seus pais são de igreja, mas ultimamente você tem visto muita coisa, você tem ouvido muita coisa de colegas, nos locais que você estuda, nas suas rodas de amizade, nas suas rodas de convivência, e as pessoas têm outros valores, e você está agora nesta briga dentro de você mesmo. Mas o que é certo? Mas o que é certo? É a verdade de Deus, é a verdade do mundo, é aquilo que meus pais me passaram, é aquilo que meus colegas vivem, é aquilo que eu quero, é aquilo que o mundo quer. Se prostre na presença do Senhor e peça a Ele a unção para os seus pensamentos, porque aquilo que você pensa é aquilo que você se tornará. Se você não vive conforme pensa, você vai acabar pensando conforme vive. Liberta, Senhor, há tantos ataques do inimigo nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, mudando a verdade em mentira, mudando a mentira em verdade. Senhor, as pessoas estão confusas, porque elas não sabem mais o que é certo, o que é errado, e isso é uma corrupção do pensamento. Livra-nos, Senhor, dos pensamentos que foram plantados na nossa cabeça pelo nosso inimigo. A nossa mente é como uma grande plantação. Deus plantou o trigo, o inimigo veio e plantou o joio. Liberta o pensamento do teu povo, Senhor. Eu renuncio a todo pensamento de alcoolismo. Você que já pensou assim: comigo não tem jeito, eu não consigo parar de beber. Você tem que pensar o contrário. Em nome de Jesus eu consigo. Em nome de Jesus eu proclamo vitória. Em nome de Jesus eu sou liberto. Renunciamos pensamentos de droga. Sem droga eu não sou ninguém. Eu preciso da alegria que a droga me traz. Isto é mentira. Isto é um pensamento enganoso. Isto é um pensamento de Satanás dentro de você. Pensamento de suicídio. Você que fica o dia todo escutando voz, você que fica pensando, tira a sua vida, acaba com a sua vida, você não serve para nada, você é um pobre inútil. Renuncie esses pensamentos. Nós renunciamos, Senhor, a todo pensamento pornográfico, filmes, imagens, fotos, conversas, revistas, internet. Purifica, Senhor, o pensamento do teu povo. Dá-nos, Senhor, a vitória dos nossos maus pensamentos. Purifica-me, Senhor, e eu serei totalmente puro. Purifica-me, Senhor, e eu serei totalmente puro. Purifica a minha mente, Senhor. Purifica os meus pensamentos, Jesus, e eu serei completamente puro. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo
o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Canta isso, determina isso na sua vida, pensa nisso. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos clamar este nome, Jesus. Jesus. O Senhor é capaz de purificar os nossos pensamentos. Jesus. Cura-nos, salva-nos, liberta-nos, Senhor. O nome que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá nos abalar, Senhor, se estivermos diante da Tua presença, se estivermos, Senhor, conectados contigo, com o Teu coração, se o nosso coração, a nossa mente estiver conectado, Senhor, com a Tua mente. Por isso hoje nos dá, Senhor, a graça de Te buscarmos, Senhor, diariamente, constantemente, pela oração, pela missa diária, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deixou para nós, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de lutarmos e sermos fortes para lutar contra os pensamentos errados, esses pensamentos que nos condenam, esses pensamentos, Senhor, que atingem a nossa alma profundamente, que empobrecem a nossa alma, que entristecem o Teu coração. Pedimos, Senhor, hoje, que o Teu sangue recaia sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca, sobre os nossos ouvidos. Que o Seu sangue recaia, Senhor, sobre o nosso coração, para nos libertar, Senhor, de todas as amarras, de todas as prisões, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o mundo vem colocando dentro de nós e que nós muitas vezes estamos permitindo e deixando. Dai-nos a graça hoje, Senhor,
de renunciarmos a tudo isso, a todas as coisas do mundo, a todas as coisas erradas, a toda a contaminação espiritual, Senhor, a toda a contaminação, Senhor, de palavras que atingem, Senhor, o teu coração, que é contrário àquilo que o Senhor deixou para nós na tua palavra. Essa palavra que é viva, Senhor, esta palavra que é vida. Liberta-nos, Senhor, pelo teu sangue hoje. Que este sangue recaia sobre os nossos lares, onde existe tanta batalha, onde existe tantas coisas, Senhor, que o inimigo vem colocando através dos meios de comunicação, desses lugares errados, Senhor, que não te proclamam como Senhor de tudo. Senhor Jesus, que haja decisão hoje na nossa vida, que as nossas famílias, Senhor, hoje sejam restauradas pela tua palavra, pelo teu sangue, Senhor Jesus, e que na nossa casa só entre aquilo, Senhor, que te glorifique. Só entre, Senhor, imagens, músicas que te glorifiquem, que te exaltem. Dai-nos essa sabedoria hoje, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, consciência daquilo que os nossos filhos, as nossas filhas, Senhor, estão consumindo pela internet. Para que o Espírito Santo, Senhor, dê sabedoria e discernimento para os pais, para cortar esse mal pela raiz, Senhor. Dai-nos, Senhor, teu Espírito Santo hoje. Nós te pedimos, Senhor, que enxergamos, Senhor Jesus, aquilo de errado que está acontecendo, Senhor, dentro das nossas casas. Dai-nos, Senhor, este olhar, Senhor Jesus, este olhar, Senhor, de águia, Senhor, para dentro das nossas casas. Que a nossa casa, Senhor, que a porta da nossa casa esteja marcada pelo teu sangue, esteja marcado, Senhor Jesus, pela tua cruz, para a remissão dos nossos pecados, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, exale o teu perfume, exale a tua presença. Reina, Senhor, reina agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso estejam de espírito pronto para agir, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento, porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi com essas coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Dai-nos a graça, Senhor, de renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante de Ti, de vivermos, Senhor, uma vida nova, Senhor. A Tua palavra já nos garante que não dá para ser uma pessoa nova, para ser um novo homem, para ser uma nova mulher, se não renascermos da água e do Espírito. Dai-nos essa graça, Senhor, de abandonarmos as más paixões, os maus pensamentos, as nossas preocupações, de colocarmos tudo diante da Tua presença. E renova, Jesus, de fato, que nós possamos conectados a Ti, Jesus,
sermos novos homens, novas mulheres, Senhor, que pensam de uma maneira diferente a partir do Espírito Santo, que não se deixam dominar pelos maus pensamentos, pelo desespero, pelo medo, pelas aflições. Nós te adoramos, Senhor, e queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos perturba. Nós queremos, Jesus, sairmos dessa noite oracional renovados. Pensamento, sentimento. Renova, Senhor, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Renova, peça isso ao Senhor que renove a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de agir. Nós vamos cantar: eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Pedindo isso e crendo nessa verdade. Crendo nessa verdade. Vem inebriar-nos, Senhor, com teu sangue precioso, porque é pelo teu sangue que cadeias são quebradas, que muralhas são rompidas, e que possam ser rompidas nessa noite as muralhas do medo, da insegurança, da ansiedade, que possam ser rompidas nessa noite as muralhas da vingança, que possam ser rompidas nessa noite todo desejo de morte, todo desejo suicida. Clama o sangue de Cristo para que você possa nessa noite ser liberto pelo poder do sangue de Jesus, que nos inebria, que nos lava, Ele que nos comprou. Satanás foi aquele que nos roubou, mas Jesus é aquele que nos comprou. E a finalidade de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele quer nos tirar do foco, mas Jesus quer nos colocar no foco. Jesus, inebria-nos com teu sangue. E eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Vamos cantar do início, declarando que o poder do sangue de Jesus é maior do que qualquer adversidade da nossa vida. Pelo sangue de Jesus, cadeias quebrarão. Pelo sangue de Jesus, muralhas romperão. Pelo sangue de Jesus, haverá libertação. Pelo sangue de Jesus, de coragem se encherão. Declare com fé. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado. Santificado. Eu fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui lavado. Eu fui lavado. Eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue.
Invoca o Senhor sobre a tua vida. Está declarado que foi pelo sangue. Foi pelo sangue de Jesus. Ele tem nos dado vitória. Ele tem rompe. É homem com mais que permanece em nossas vidas. Vem, Senhor. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor quer também renovar o pensamento que autodestrói. O Senhor está tocando agora em muitas pessoas que têm pensamentos de autossabotagem. Pessoas que vivem pensando: eu não dou conta, eu sou uma pessoa feia, eu não tenho inteligência, a vida é difícil para mim, as pessoas não gostam de mim, eu não devia ter nascido, tudo que eu faço dá errado, eu não sou feliz, Deus não me ajuda, meus pais me renegam, eu não vou conseguir um amor nesta vida, e daí por diante. Coloque agora na presença de Jesus. Quais são os pensamentos que têm destruído você? Quais são os pensamentos que você tem trazido e que tem contaminado a sua vida? Não deixe o diabo semear isso na tua mente. Deixa Deus restaurar o teu coração e toda a tua vida. Você é filho, e se é filho, é herdeiro. Herdeiro do céu, co-herdeiro dos santos. Sim, Senhor, retira da nossa mente. Sim, Senhor, retira da minha cabeça todo mau pensamento, todo pensamento autodestrutivo que me põe para baixo. E por causa desses pensamentos, você já perdeu oportunidades, você já perdeu trabalho, você já perdeu pessoas, porque você anda pensando negativamente a seu próprio respeito. Deixa Deus te curar. Deixa Deus plantar coisas boas. Deixa Deus germinar coisas boas. Porque você é uma pessoa boa. Pense todos os dias: eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma bênção. Eu estou debaixo do poder do Altíssimo. As mãos do Todo-Poderoso estão sobre mim. Eu sou mais do que vitorioso. Em nome de Jesus. Pense estas coisas. Coloque isso no teu coração. Coloque as tuas mãos sobre os seus olhos. Consagre os seus olhos a Deus. Sim, Senhor, nós te consagramos os nossos olhos. Dai-nos força, Senhor, para fugirmos de toda pornografia, tudo aquilo que contamina a nossa alma, que entra pelos nossos olhos, toda imoralidade, toda promiscuidade,
toda pornografia. Senhor, banha os nossos olhos com teu Espírito, que só de luz se encha os meus olhos, Senhor. E se porventura, através dos meus olhos entraram no meu coração e na minha mente pensamentos impuros, sentimentos impuros, uma vida impura, cura-me, Senhor Jesus, e traga-me para perto de Ti. Peça isso ao Senhor neste momento. Cura-me, Senhor Jesus, e me traga para perto de Ti. Cura-me, Senhor Jesus, e me traga para perto de Ti. Cura os meus olhos, cura a minha visão, liberta os meus olhos. Coloca a sua mão nos seus ouvidos. Sim, Senhor, cura agora os meus ouvidos. Tudo aquilo que entrou na minha vida, através daquilo que eu ouvi, conversas imorais, piadas pornográficas, palavra de maldição, palavras de inveja, palavras de contaminação, palavras que me afastaram de Ti, Senhor, palavras que me levaram a duvidar da Tua palavra, conversas que contaminaram a minha vida, que atrapalharam a minha mente, me tirando do Teu caminho, me roubando a esperança, destruindo a minha fé. Eu Te consagro os meus ouvidos, Senhor, que eu possa ouvir somente palavras que me edifiquem, palavras que me aproximem de Ti, palavras que me afastem do mal. Eu Te consagro, Senhor, os meus lábios. Coloque a sua mão na sua boca. Se é verdade que coisas ruins entram pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, é verdade que coisas ruins saem também da nossa boca. Senhor, que nós tenhamos a experiência daquele profeta. Manda um serafim como a tenaz e queima a nossa boca com a brasa, Senhor, tirando da nossa língua toda a iniquidade, todo o palavrão, toda palavra de maldição. Tantas vezes que a minha palavra contaminou o outro, tantas vezes aquilo que o meu ser contaminou o outro, despertando no outro mau pensamento, mau sentimento. Eu Te consagro os meus lábios, Senhor, eu Te consagro a minha boca, eu Te consagro a minha língua, Jesus, para que a minha boca seja um manancial de bênção, um manancial de cura. Que os meus olhos, que os meus ouvidos, que a minha boca sejam para Te servir, sejam para evangelizar, sejam para testemunhar. Pensamento vira sentimento, que vira atitude. Nós Te consagramos também as nossas mãos, as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós queremos fazer. Nós Te consagramos o nosso coração, que é a sede das nossas decisões. Restaura-me, Senhor, e que meus olhos, e que meus ouvidos, que a minha boca, que as minhas mãos, que o meu coração viva em Deus. Que eu possa viver imerso em Deus, razão do meu viver. Meu pensamento vive em você, tá? Olha, você conhece essa canção. Aqui está o resumo desta noite. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Se os nossos pensamentos são impuros, Deus é maior que o nosso pensamento. E Ele é capaz de nos purificar. Então nós queremos professar esta noite: meu pensamento vive em você. Coloca o teu pensamento em Deus e receba a cura. E receba a libertação, para que possamos viver livres, livres em Jesus. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar
e eu me abri para te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. É como sonho, é como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. E o que eu sinto no meu coração, Padre Marília, eu sinto que nós não temos mais tempo para duvidar. Nós precisamos acreditar verdadeiramente no poder que vem de Deus, no poder que vem da Eucaristia, que é o Senhor vivo e verdadeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã que nos acompanha agora, que o Senhor nos dê a graça de firmarmos verdadeiramente esta aliança com Ele, esta aliança de fé, essa é a aliança de esperança, esta aliança de entrega, esta aliança que somente o Senhor pode fazer conosco. Somente o Senhor tem o poder para transformar todas as coisas. Somente o poder e o sangue do Senhor é capaz de curar essas feridas que nós trazemos durante muitos anos no nosso coração. Essa ferida da falta de perdão, a ferida da falta de entrega, do ódio, da ira, que muitas vezes nós insistimos em carregar. É preciso que a nossa fé esteja agora verdadeiramente mais e mais ligada ao Senhor, ao Sagrado Coração do Senhor, ligada ao sangue do Senhor. Nós não temos tempo, meu irmão, minha irmã, para duvidar. Mas nós estamos vivendo um tempo onde aqueles que acreditam, onde aqueles que buscam, estão ficando de pé. E aqueles que estão duvidando, estão caindo. Não porque o Senhor não ama, não porque a misericórdia dele não alcançou, mas é porque os corações estão fechados. E nós precisamos abrir e derramar o nosso coração diante da presença viva do Senhor Jesus. O Senhor não precisa de palavras belas, meu irmão, mas Ele precisa que haja sinceridade, que haja verdadeira entrega do seu coração. Não fique achando que aqui nós somos melhor que você. Nós não somos. Nós somos aqui barro também nas mãos do Senhor. Mas nós estamos aqui porque cremos nesse Deus vivo e verdadeiro. Cremos que Ele tem poder para transformar a sua vida, para transformar a nossa vida, para transformar a face da terra neste tempo difícil, neste tempo de tempestade, de tribulação, de ventos contrários. Entregue a sua vida, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor. Rasgue o seu coração na presença deste Deus vivo e verdadeiro. E eu tenho certeza a sua vida será transformada. Dai-nos a graça, Senhor. É como sonho,
É como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter. Somente ao teu lado, Senhor. Somente ao teu lado nós queremos caminhar e viver. Que nós não nos apartemos da tua presença, Senhor. Que nós não saiamos da tua presença, do teu lado. Que nós estejamos grudados em ti, Senhor. Que estejamos, Senhor Jesus, ligados ao teu coração, aos teus pensamentos, aquilo que o Senhor sonha para nós. Que a nossa vida, Senhor, seja inteira entregue a ti, para ti, contigo, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor. Quebra a dureza que há nos nossos corações, quando queremos lutar, Senhor, pelas nossas forças e nós falhamos. Abençoa, Jesus, cada filho e filha teu que nos acompanha, pelos meios de comunicação. Que haja milagres e prodígios, Senhor Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Do céu lhe destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nada é mais importante, nada é mais grandioso, nada mais poderoso que a bênção de Jesus. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor agora entra na sua casa com esta bênção. E que nesta noite, além de tantas necessidades, que o Senhor cele a nossa mente. Que o nosso pensamento esteja nele. E que ele permaneça sempre em nós. Para esta bênção, você pode colocar a água, o sal, peças de roupa, remédios, carteiras de trabalho, objetos devocionais. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos libertar.